Lançamento para hoje, dia 24 de janeiro, chega o game brasileiro Mark of the Deep, da Mad Mimic, e com a distribuição da Light Up Games. Nós recebemos o jogo de forma antecipada e agora nós poderemos contar para vocês se afinal, esse jogo que apareceu em vários eventos, inclusive internacionais, é tudo isso mesmo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, mais um vídeo de review para vocês. Estamos aí começando 25 com muitos jogos diferentes aí para vocês. Pretendemos trazer muitos reviews, muitos deles no site comboinfinito.com.br, mas alguns deles virão aqui pro canal Aleptecos. Vamos falar agora de Mark of the Deep. Cara, Mark of the Deep, lembro que todos os eventos que a gente via, antes mesmo de descobrir que ele era um game desenvolvido por uma empresa brasileira, por uma galera brasileira, já nos chamou a atenção. Caramba. Né? Aquela visão meio, quase um top view, numa diagonalizada, com ideias interessantes, movimentações, animações, personagens, combate, tudo aquilo nos chamou a atenção. E quando a gente descobriu que era o brasileiro, foi, pô, massa, porque projetos assim precisam existir mais, principalmente quando é do nosso território. Então, mas a gente vai trocar uma ideia bem legal. Vamos lá. Vocês já estão vendo gameplays capturados pelo Aleptecos aqui durante o gameplay que ele fez. O jogo, o Aleptecos jogou no PC, mas o Mark of the Deep, se não me engano, ele chega em todas as plataformas. Minha dúvida é se ele chega no Switch, mas se não me engano, ele chega em todas as plataformas. Provavelmente no Switch também, galera. Não tem essa informação aqui agora, daqui a pouco eu trago pra vocês, enquanto o Aleptecos vai explicando pra gente a sinopse desse game aí, Lê. Bom, vamos lá. Início de tudo, você tá num mar, numa tempestade, não dá pra entender se você está à deriva, o que acontece. Há uma explosão, você se machuca e cai numa ilha que não estava no mapa. Uma ilha desconhecida que surge meio que do nada. E ali você descobre que nessa ilha, as pessoas que caem lá ou que estiveram lá sofrem algumas paradas diferentes, mas menos uma pessoa. E aí, enfim, eu não quero dar um spoiler, porque eu achei que a história seria tipo, um pretexto. Mas vou dizer pra você que eu curti. Eu achei interessante, achei que eles foram pra um caminho legal. Enfim, achei bacaninha. Então não quero dar spoiler aqui, eu quero que vocês tenham essa experiência. Ó, bacaninha, você tá dizendo que a história lá é boa. Não, é boa. Eu gostei. Boa mesmo. Ela é bacana, porque, assim, ele não é focado na história, ele não tem essa... Tipo, tem horas que você fala, pô, curti ideias que eles levaram, ideias do roteiro foram boas, tá ligado? Mas não é um jogo narrativo, né? Você conhece a história através de diálogos de texto, em algumas falas e tal. Então, você... Tipo, tem textos escrito em pedras e personagens. Aí você vai descobrindo o que cada coisa significa, né? E eu curti a ideia dos caras, mano. Legal pra caramba. Bom, como é que é essa parte visual que a gente tá acompanhando? É um jogo com uma pegada, uma visão isométrica, como você falou, que lembra muitos tipos de jogos, né? Temos muitas franquias com essa vibe, né? Mas aqui pode ser uma mistura de arte com recursos? Ou é porque o gênero do jogo, ele pede por uma câmera assim? Qual que é o esquema e o gráfico também? Talvez as duas coisas, mas olha, devo dizer que a estética do jogo, eu adorei. Eu adorei. Eles, por mais que a visão seja meio top view, né, uma coisa meio isométrica, como você bem citou, eles têm muitas... Você consegue definir, bem definidos os personagens, são bem definidos os personagens, eles aparecem bastante de perto, e ali você entende a ideia estética deles. Achei muito criativo, achei que condiz com a história, eles têm alguns elementos... Eu lembrei muito de Piratas do Caribe, inclusive, em vários momentos, tá ligado? Eu não sei se essa foi a inspiração ideal e principal, mas eu tenho certeza que iconograficamente os caras tiveram essas buscas, vai. Tudo que tem a ver com pirata hoje em dia ou vai ter One Piece, mas aí você tá falando de anime, ou vai ter Piratas do Caribe. Aí... Não, mas o que eu quero dizer é esteticamente mesmo. Alguns deles pareciam, inclusive, os piratas do David Jones, tá ligado? Enfim, pode ser só da minha cabeça, mas eu gostei disso. E se não for, pelo menos eu achei, e eu gostei de ter essa sensação.
A gente não tá falando de desempenho aqui, o jogo é leve, né? Então todo mundo já Leve, imagina que tranquilo. no PC vai rodar muito bem. Inclusive, De confirmado boiço. aqui, o jogo é para todas as plataformas, incluindo o Switch. Então você Aham. sabe que aqui estamos falando de um jogo de um estúdio independente, mas não vou dizer que é um jogo menor, né? Porque muitos jogos grandes nascem desse jeito. Hades, por exemplo, tem um visual parecido no sentido de até visão e tudo mais. Então, jogo não é mensurado apenas pelo gráfico, né? É mensurado Sim. pela diversão. Mas uma coisa ainda visual, que eu tô acompanhando aqui pelo vídeo, ainda não pude jogar o Mark of the Deep, parece que as animações do jogo no geral são muito boas, inclusive do personagem quando ele corre, por exemplo. É São tudo muito muito legal. boas. E isso. Esse jogo, ele tem um dinamismo muito legal. O combate dele, ele é rápido. Então, você bate, esquiva, parry, bate, esquiva. Não é bem um parry, né? Vou explicar melhor. Mas você bate, esquiva. Então, ele precisa ser preciso. Certo. E ele, cara, ele faz direitinho, mano. Eu tive um pouco de medo no começo, quando eu falei, será que isso daí vai me gerar Funcionar, né? problemas? Será que isso vai ter... Não tive problemas, cara. Bem Mas, corretinho. ainda estamos na parte de visual, mas eu preciso tirar uma dúvida de gameplay, você não precisa aprofundar muito. Tá? Mas ele é um jogo. É um rogue, ele é um jogo com Não é rogue. missões, ele é um jogo com cenários, é uma história contínua. Como Aham. que é isso? Então vamos lá. Se você quiser voltar no visual depois, você volta. Mas assim, parte técnica do jogo, eu não tenho nada pra dizer. Gostei na música, curti pra caramba o visual, curti as animações, tudo. Mas tem uma coisa então Zero que você defeito. tem que comentar antes da gente chegar nessa parte do gameplay, que é o som na parte de dublagem. O jogo é dublado? Exatamente. Eu não joguei o jogo dublado. Ah, Eu não. joguei o jogo em inglês. Por quê? Porque, sei lá, começou em inglês, eu falei assim, mano, eu vou ver qual é que é. E eu curti Você pra gostou? caramba, cara. E eu costumo jogar jogo dublado, Ah. tá? Eu sei que, tipo, tem bastante dubladores legais e eu farei essa segunda run, Então, é tá que tem um ligado? detalhe aqui nesse jogo. Esse jogo, eles convidaram muitos influenciadores pra Verdade. dublar. E eu não me engano, E até a Haru tá envolvida. sim, Haru é uma delas, a Ana XD, Coelho do Japão, Uhum. o Thomas Morelli, o Thiago Leifert, o Verdade. Hakim, o Patife, a Mariti, a Luciane Fen, tem um monte, gente. Cara, Tem uma lista lá no Twitter da Mad Mime aqui, isso faz um tempo que eles divulgaram. Então, porque bacana isso daí. eu falei assim, eu acho que o jogo vai ser curto e eu vou fazer uma segunda run. Não deu tempo, óbvio. A gente teve um monte de coisa, podcasts, tal. E aí eu acabei não conseguindo fazer essa segunda run. Mas vamos lá pra tua dúvida com relação ao jogo ser rogue ou não e tal. Sim. O jogo não tem nada a ver com roguelike. Ele é contínuo mesmo. Você vai passando de ambiente para ambiente, você vai avançando na trajetória do game e você vai, tipo, vendo novos biomas, enfrentando vários chefes e você vai seguindo uma continuidade. Tem um pouco de backtracking, porque às vezes você pega uma habilidade que naquele momento você não consegue usar. Então você vai desenvolvendo, tal, chegou, matou um chefe ou foi para um lugar, pegou uma habilidade e aí você consegue avançar a partir daquilo. Tem mapa? Não tem mapa, não tem mapa. Então Você não é uma vai... parada meio. Claro que não tem como ser um Metroidvania, mas o conceito Não, do mapa também não tem a ver com Metroidvania. também não. A ideia dele é ser um jogo ação-aventura, tá ligado? Uhum, E uhum. você vai desbravando, explorando e descobrindo as coisas à medida que você vai avançando. E cara, eu achei tão natural, tão gostosinho, pra utilizar essa palavra, não sei se eu utilizo essa palavra, mas foi Hum. assim, gostosinho. Você vai indo pra frente, você vai... Não é desafiador. Tem horas que os inimigos vêm e vêm forte. Às vezes vem mais de um inimigo com diferentes padrões de ataque. Tem um inimigo que é muito mais melee, tem um inimigo que atira de longe, tem um inimigo que atira de muito longe e cai uma bola de energia no chão e explode. Então você tem que tomar cuidado de todos os lados, não ficar parado em momento nenhum, é sempre agilidade, escapando, rebatendo ataques e tal. Então ele tem várias habilidades, como ele tem, por exemplo, o grappling hook, que você consegue segurar em outras... Ele tem várias, tá? Eu vou dar só o exemplo de algumas. A arma principal, que é tipo uma foice, ela é a sua arma de combate principal, mas ela também, quando você pega a habilidade, você consegue rebater projéteis, né? Então, você tem o tiro,
E aí você vai, tipo, adequando, pegando novas habilidades, você vai ficando mais forte, você vai pegando mais poções de vida, você vai melhorando a sua barra de mana, melhorando a sua barra de vida, e ali você vai evoluindo, e é tudo muito natural, cara. Você, tipo, não tem aquele negócio de, puta, tô travado. Não tem aquele negócio assim de, ah, pô, agora eu enjoei disso aqui. Ele vai trocando muito de inimigo, trocando muito de bioma, indo pra chefes diferentes e muito legais. Os chefes são bem legais. Eu gostei, cara. Gostei muito da criatividade dos caras. Me lembrou um pouco aquele game que da Acid Nerve. Não tem nada a ver de muito assim, mas eu tinha o feeling, eu senti o cheiro dele. Aquele que você joga com um pássaro, que você joga com um corvo. Ah, o Death's Door? Death's Door. Sim. Não tem muito a ver. Você vai falar, puta, nada a ver. Mas eu senti o cheiro em alguns momentos ali. Quando eu enfrentava Certo. uns inimigos, quando eu pegava algumas armas novas. Enfim, é mais ou menos por aí. Mas acho que o estilo de jogo é bem próximo, né? Porque o Death's Door também, você tinha um hub de lugar ali, um hub de ambientes, e daí tinham as portas. E você ia pra cada uma das missões ali. O Death's Door tinha outros objetivos, outras ideias, mas o cheirinho, talvez. Mas tem algum jogo que você consegue lembrar que se assemelha aqui? Eu acho que... Ah, Não, eu acho que eu devo ter lembrado Death's Door também agora. o que eu senti o cheiro foi esse, mas pode até ser que tenha, tá ligado? Mas Você jogou o tipo, Tunic? joguei. Seria algo parecido? Porque o Tunic é um mundinho, né? Sim. É um mundinho aberto, mas Não. nessa visão, né? Talvez alguns elementinhos, mas, cara, assim, o Mark of the Deep, ele traz uma velocidade maior, um dinamismo muito maior. Então, O combate parece ser bem o legal. combate é uma delícia, cara, é uma delícia. E era, assim, o que eu tava mais preocupado, porque jogo independente, às vezes, uma coisa, ele pode te deixar... Não jogo independente, qualquer game, mas o independente, ele, às vezes, quer inovar muito num lado É. e esquece da usabilidade e tal. E, cara, pra mim tá tão redondo o Mark of the Deep que eu, sinceramente, não consegui ver, assim, uma coisa que pudesse descredibilizá-lo. Ah, talvez ali... Puta, não sei. Preciso pensar mais. O Mark of the Deep é categorizado pelos produtores aqui, pelo menos pela loja da Xbox, como um Metroidvania. Mas eu acho que é mais pelo fato de... Cara, você... não é um porque não parece mesmo. Não é. Mas acho que talvez... Você tem, se você for querer forçar muito, os produtores mesmo deles falaram? Não sei se os próprios produtores, mas é que tá na página do Xbox, né? Ó, a descrição do jogo no Steam. Mesma coisa, Mark of the Deep é uma épica aventura pirata com uma narrativa forte, uma empolgante mistura de elementos de... uma mistura de elementos de Metroidvania e Souls-like. Isso. Aí é que tá. O que eles podem considerar Souls aí? Eu tô analisando o pensamento Quando você deles, morre, tá? você perde a moedinha? Não. Mas quando você morre, você volta do último checkpoint, que são quase que umas bonfires. Normal. E ali, quando você vai numa bonfire e você recupera a vida, os inimigos renascem. Tá. Não. São elementos. Não... Desafio, o jogo realmente tem. Ele tem desafio. Mas dizer que isso poderia ser frustrante a ponto de ser um Souls ou muito exacerbado, eu acho que não. Não é a mesma pegada. Entendi. Cara, tudo tá parecendo muito legal. E o Metroidvania que você falou, ele... Se você quiser forçar muito, você pode imaginar que, sei lá, você tem os backtrackings para abrir novos caminhos, tá? Isso é uma característica do Metroidvania. Mas o Metroidvania, ele não é só isso, porque isso... Isso é uma característica de Resident Evil, então. Então não é uma característica de muito jogo. De todo modo, parece ser uma boa experiência, assim, no geral. Parece ser um grande jogo, inclusive, né? Alguma coisa que você queira adicionar aí dentro da sua experiência com o jogo? Cara, vamos lá. Eu acho que... Vamos lá. Vou tentar ser sucinto aqui, porque senão a gente vai ficar 45 minutos. O game, ele é redondo. Ele é super honesto. Ele tem qualidades absurdas. Talvez ali um pouco menos de texto. Que aí é mais pessoal, entendeu? Eu queria ter mais voz. Ah, Lei, mas é mais caro. Ou sei lá, eu entendo. Eu entendo de verdade. Mas é que eu já perco mais paciência com o texto. No começo eu vou lendo tudo bonitinho. Aí quando eu vi que começou a ficar mais legal, eu voltei a ler de novo.
Então essa é uma das coisas, assim, que me tira, às vezes, um pouco a atenção. Da imersão também, né? A imersão. Alguns lugares eu demorei um pouquinho pra entender mais ou menos como eles se encaixavam, porque quando eu parava de jogar e eu voltava, eu ficava meio perdido. Eu falava, caramba, mano, o que tá acontecendo? Até, falei, meu, como é que eu volto mesmo naquele lugar? Até eu conseguir eu habilitar o personagemzinho do Viagem Rápida. Aí me deu Certo. uma facilitada, porque aí eu pude viajar de Bonfire pra Bonfire, né? Uhum. Isso facilitou um pouco a minha vida. Mas no geral, cara, eu acho que os caras da Mad Mimic mandaram bem demais. Tiveram um ótimo bom gosto pra tudo. De verdade. Tiveram um excelente bom gosto pra arte, um excelente bom gosto pra gameplay. Ah, Lê, eles não inventam a roda. Verdade, não inventam. Quase nenhum jogo hoje em Mas dia. a execução, na minha opinião, ela é muito bem feita. Tem ali algumas coisas que eu mudaria no gameplay e tal. Umas até são spoiler que eu não quero dizer. Sim, podia ter uma ressalva aqui ou ali, mas isso, cara, não me faz nem um pouco pensar que esse jogo não é excelente. E é uma delícia, uma gostosura você ficar ali passando os momentinhos com o personagem. E aí tem missões extras, tem bastante exploração. Você vai encontrando os personagens que estavam no navio com você, né? Eu vou até, tipo, tomar um pouco de cuidado agora. E aí você vai fazendo algumas missões Certo. extras ali, tá ligado? Uhum. E gostei. Acho que Missões algumas missões podiam paralelas. ser, algumas missões podiam ser mais legais e mais intuitivas. Mais legais não, mais intuitivas. Mas achei bem honesto. Muito legal. Pô, muito interessante. Eu tava procurando aqui algumas outras informações. E o preço não consegui encontrar ele certinho. Mas eu vi um site dizendo que seria por volta de $24, o que pode fazer o Mark of the Deep chegar num preço interessante. Mas isso influencia também no review, porque o valor de um jogo, né, no lançamento hoje em dia, é uma parada muito alta, né? E o Mark of the Deep, ele chegar com um valor da hora assim, pode ser um diferencial. Qual é Isso a... não influencia no meu review de maneira nenhuma, né? O valor do jogo, ele influencia na decisão de compra do É, cara, mas eu não vou tirar nota de um jogo se ele é caro e nem aumentar se ele for barato. Isso nunca entrou em pauta. qual é a sua conclusão sobre o Mark of the Deep e a nota dele? Cara, a Mad Mimic, na minha opinião, acertou lindamente nesse projeto. Os caras tiveram um excelente bom gosto para a parte técnica e para a parte criativa. Gostei dos personagens, gostei da maneira com que eles se comportam, gostei dos chefes. Os chefes são desafiadores, né? Os minions, muitos deles podiam ser melhores nesse quesito de desafio. Mas é só no... Eu pensava assim, tá? Mas aí no começo, depois que eu fui avançando, Foi meio eles mais começam a ficar bem difícil. difíceis. Claro, você fica mais forte também, você começa a aprender a lidar melhor, né? Você fica mais forte em questão de dano. Você pode também melhorar seus equipamentos, né? Pegando itens, pegando dinheiro, você vai matando os bichinhos, vai ganhando dinheiro para poder fazer as suas compras. Você compra acessórios que você pode buffar o teu personagem. Então, sei lá, eu tô com velocidade de escape e tô com um dano maior. Enfim, você vai escolhendo a tua build. Não é uma coisa muito extensa, mas ali você vai aprendendo como é a tua forma de jogar. Então tudo no jogo eu achei gostosinho demais, cara. É uma delícia jogar. Parabéns pra caramba pros caras. E a nota de Mark of the Deep é 9. Nossa, uma baita nota. Eu tô muito ansioso pra jogar. Infelizmente, a publisher não pôde mandar 2 keys pra eu poder fazer uma live, coisa assim, pra vocês. Se não me engano, o embargo de live cai agora, quando o review também tá saindo pra vocês. Então, se tiver uma oportunidade, eu trago live mais pra frente pra vocês aí. Mas fiquem ligados pra mais novidades aí, mais jogos de review. E o review em texto, se quiser ler, tá lá no combifinito.com.br também pra dar essa moral pra gente, beleza? Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam e se vocês vão adquirir o Mark of the Deep pra qual plataforma. Valeu, um abraço. Valeu.